esquecido. O tio não são 3 regras? Não, para mim são só 2. Eu pensei que tinha ouvido 3, desculpa. Vamos lá. O que acontece aqui? Vamos fazer um exemplozinho, porque o Matheus pediu, eu já ia fazer também, mas sem problema. Vou fazer 2 exemplos só simples, tá? Eu quero saber... Tio, Oi. nessa questão sobre essa parte da matéria, eu só não consigo fazer, tipo, a multiplicação e a divisão com Eu entendi. 4,3, mais ou menos. Gente, Então, eu não consigo fazer a multiplicação nem a tem umas divisão. videoaulas Eu só bem consigo fazer com o antigas número do inteiro. tio. Calma aí, só um minuto. Uma pessoa só falando. Ô, Ana Luísa, só um minutinho. Deixa o Matheus falar. Fala, Matheus. Nessa questão dessa parte da matéria, eu não consigo fazer com números ao meio. Tipo, 4,3, mais ou menos. Eu consigo fazer com o número inteiro. Sim, você não consegue fazer divisão e multiplicação de números decimais. Show. Vamos lá. Tio. Oi. Oi. A lista que você vai mandar, você já mandou, tio? Não tô te ouvindo, tem que falar mais alto que eu não tô te ouvindo. A lista. Isso vai ser no final da aula. Pode ficar bem Mandou? tranquilo. No final da aula eu vou soltar a lista. Vamos lá. Vou fazer uma pequena revisão, tá, Matheus? Ana Luísa, o que você tava falando, Ana Luísa? Não, que lá... Fala mais alto, por favor. Tá muito baixo. O que me ajudou nesse negócio de multiplicação e de números decimais foi aquelas videoaulas suas, tipo, bem antigas, sabe? Sim. Lá do início. Tem sim. Então, eu anotei tudinho daquele negócio e Se você... me ajudou bastante. Se o Matheus voltar lá, ele vai ver. Mas eu vou fazer uma pequena revisão aqui, tá? Bem pequenininha. Vai te dar uma noção. Se você tiver mais dificuldade, Matheus, você vai precisar voltar lá. Só um segundinho que eu vou mutar todo mundo aqui, senão vai atrapalhar na aula, tá? Vamos lá. Só um segundo que eu vou começar a falar. Vou fazer uma pequena revisão de como fazer multiplicação com números decimais. E divisão, tá? Por exemplo, eu tenho 1,8 e vou multiplicar por 0,6. O que é o primeiro passo aqui, o Matheus? Você, para fazer essa multiplicação, que não é o caso que a gente vai utilizar aqui, os nossos casos geralmente são com o número 10, 100 ou 1000. Mas eu vou falar desse aqui. Primeiro passo, você faz a multiplicação esquecendo as vírgulas. Então, você vai fazer 18 vezes 6, tá? Aí você vai fazer 6 vezes 8, que vai dar 40, 48, sobe 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Agora que vem talvez a parte difícil, tá? Calma que eu sei que tá travando. Eu sei que tá travando. Só um segundinho. Vai voltar. Voltou. Tá. Vamos lá, Matheus. E aí eu tô fazendo uma multiplicação. Matheus e todo mundo, né? Óbvio. Tô fazendo uma multiplicação, beleza? Uma multiplicação a gente chama isso aqui de fator. Quando a gente faz multiplicação. É só um nome específico. O que acontece? Quando eu fiz essa multiplicação, eu esqueci as vírgulas. Só que aqui na resposta eu preciso voltar com essas vírgulas para que a resposta seja certa. E aí você vai começar a observar. Quantas casas decimais tem esse primeiro número? Uma. E quantas casas decimais tem esse número? Uma. E aí a gente vai somar, tá? Se aqui tem uma casa decimal e aqui tem uma casa decimal, a minha resposta, obrigatoriamente, tem que ter 2 casas decimais. E como que eu faço ter 2 casas decimais na resposta? Eu coloco a Então a gente vai botar a vírgula... Ué. Ah, tá. 1,8. O que conta é o número depois da vírgula. Exatamente, são as casas decimais. As casas decimais são casas depois da vírgula. Então, se, tipo, tivesse 1163, mais ou menos, e teria 2 casas decimais, a casa seria no 12, aí ficaria sobrando 2 casas. Ah, tá. Isso aqui é a multiplicação. Mais ou menos é só isso? Oi? Mais ou menos é só isso? Agora até ficou fácil. Agora eu vou falar sobre a divisão, tá? A divisão é um pouquinho mais chata.
mas não é nada demais, tá? O que acontece? A gente nunca aprendeu a fazer divisão com números decimais, tá? Isso aqui são números decimais. E o que acontece? Nós precisamos fazer de uma forma que isso aqui se transforme em um número inteiro. Desde que... Eu sei, eu tô vendo que tá travado. Desde que não altere o valor final da resposta, tá? Se vocês colocarem na calculadora de vocês, não precisa, 1,8 dividido por 0,6 vai dar 3. Por que isso aqui dá 3, professor? Pelo simples fato que eu consigo fazer números equivalentes. Como assim? Para tirar essa vírgula, eu multiplico por 10. Se eu multipliquei por 10 esse lado, eu também preciso multiplicar por 10 esse lado, tá? E aí eu gero números equivalentes. Por quê? 1,8 multiplicado por 10 se torna 18. 10,8? Por que se torna 18, professor? Porque é 1,8. Por que se torna 18? Porque toda vez que eu estiver multiplicando números por 10, 100 ou 1000, que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo, presta atenção, eu tenho 1,8 e vou multiplicar por 10. Toda vez que eu estiver multiplicando por 10, 100 ou 1000, eu preciso andar necessariamente para a direita, de uma forma que eu aumente o número. Estou multiplicando, então esse número está sendo aumentado. Então, se eu tenho 0, essa vírgula vai andar uma vez. Então, ela vai sair da frente do 8 e vai para a parte de trás do 8. Então, essa vírgula sai daqui. 18. Isso. E vem para trás. Aí vão perguntar assim, essa vírgula precisa aparecer? Não, não precisa, porque é uma vírgula implícita, tá? E da mesma forma vai acontecer com 0,6. Ele vai deixar de ser 0,6 e vai se transformar em 6. E agora, dividir isso aqui é muito fácil. 18 dividido para 6 é igual a 3. 3. Se a dificuldade continuar existindo, quem for, infelizmente, essa aqui não é a aula para isso, tá? Porque ainda tem que falar de área e de travou tudo. perímetro. Travou. Fala. A gente vai fazer com o número Travou, tio. Não travou não, tá destravado. de conta de Tá divisão, a gente vai Tá fazer embaçado, não consegui entender nada que você falou. Ah, mas... Agora voltou. Tá. Falando que a internet está Ô tio, Quem Depois tiver eu com vejo vídeo dúvida aula. nessa parte especificamente, precisa voltar nos vídeos. Tá tudo gravado. Volta lá atrás um pouquinho, assiste os vídeos e tira essa dúvida, tá? Não adianta ir para Tio. com dúvida de vírgula e multiplicação, só um minuto que eu tô falando. Com dúvida em multiplicação de números decimais que não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Pode falar. então nesse primeiro exemplo que você deu, que é 3,5 milímetros para quilômetro, que tem que ir. Eu vou fazer aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Eu vou fazer só esse exemplo. Ô tio, rapidinho. Só um segundo. Deixa eu resolver aqui e depois vocês podem falar. Só um minutinho. Vamos lá. Eu simplesmente vou aplicar as regras do jogo, tá? Eu não vou fazer nada mais do que aplicar a regra do jogo, tá? Bem simples. Só vou apagar aqui pra gente não confundir uma coisa com a outra. Vou aplicar as regras do jogo, tá? Primeira regra. Toda vez que eu for fazer uma transformação, qual é a primeira regra? Estou saindo do maior para o menor ou do menor para o maior? Estou saindo do menor para o maior. Como que eu sei disso? Olho para a minha régua. Milímetro está à direita, na extrema direita, lá para baixo. E quilômetro está na extrema esquerda. Sempre o número que está à esquerda é o maior. Número não, perdão, a unidade medida. Então eu já sei que eu vou dividir. Agora eu vou para o meu segundo passo. Qual é o segundo passo? Saber quantas casas eu vou precisar andar. E aí é só começar a caminhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todas essas casas valem quanto? 10. Tá? Todo mundo vale 10, 10 e 10. E eu sei que eu vou multiplicar todo mundo aqui. E aí qual vai ser? 2.000. E aí, qual vai ser o resultado disso aqui? Sempre eu vou falar para vocês. Quando vocês estiverem multiplicando, eu sei que está travando. Só um segundinho que vai voltar. Voltou.
Toda vez que vocês estiverem multiplicando números terminados com zero, apenas coloquem ele no final da resposta. São quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão, zeros. tio. Então, no final aqui da resposta, vai ter 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E apenas multiplique os números inteiros. São quantos? Ó, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Que vai dar quanto? 1 milhão. Então, 6. então isso aqui dá 1 milhão. Então, eu vou dividir isso aqui por 1 milhão. E como que fica essa conta na prática? Lembre-se, fazer isso aqui, tá? É a mesma coisa que eu falar que eu estou dividindo, tá? Fração é uma divisão. Não se engane. De novo, olha só que legal. Eu simplesmente, toda vez que eu estiver fazendo uma divisão, eu vou andar com esse número para a esquerda, tá? Para a esquerda. Quantas vezes eu vou ter que andar com esse número para a esquerda? De acordo com quantos zeros eu tenho. Eu tenho 6 zeros, então eu vou andar 6 vezes com esse número para a esquerda. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou botar 3,5. Porque isso aqui não altera o meu resultado, tá? É a mesma coisa. E agora eu vou começar a andar com essa vírgula. 6 vezes para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa vírgula vai parar exatamente aqui, ó. No primeiro zero. Então, quando eu for transformar milímetro, quilômetro para milímetro, né? Ao contrário, de milímetro para quilômetro, vai dar isso aqui, 0,0000035 quilômetros. Tio, Sim, por que a vírgula tá no começo no primeiro zero? porque, ó, vamos lá. Quantas vezes eu tenho que andar para a esquerda? 6. 6 vezes. 6. Ó, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é aqui que ela, tem que parar. E essas outras aqui não existem. Por Entendi. isso que ela tem que estar ali. O que conta é só Tio. esse primeiro zero, né, tio? É, só fica 0,0000035. Tio, Foi. então é a... Como que fala? A transformação de milímetro para quilômetro é como se fosse uma regra de 10. É só você pegar 6 zeros, pegar o milímetro exato que tem, botar no final e contar as casas. Perfeito. Mais ou menos isso. Só que tem que ter cuidado, né? Para ver onde que tá a vírgula aqui para não errar a casa decimal. Senão erra. Então. Isso aí. Mas é basicamente isso. Alguém ficou com dúvida na transformação? Se todos aprenderam essa Tio, por transformação... que tem que ser 1 milhão? Porque aqui, ó, Lucas, qual é a segunda regra, Lucas? Eu tenho que contar, tenho que saber quantas casas eu vou andar, teoricamente, sim, na nossa régua. E quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada casa vale 10. Se cada casa vale 10, eu vou multiplicar. Vou multiplicá-las. Toda vez que eu multiplicar 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vai dar 1 milhão. E é por isso que eu estou dividindo por 1 milhão. Era para dar 2.000. Não, Lucas. Não pode. Você está fazendo multiplicação de 10. Pega essa calculadora e bota aí 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que não vai dar 1 milhão. Não é 10 vezes 2. Tá. Só um minuto que tá voltando. Não é 10 vezes 2, tá? É 10 vezes 10. Eu vou falar isso aqui agora mais na frente. Aí, 1 milhão. Isso aí. Agora, se vocês aprenderam isso aqui, não tem como não aprender quando a gente estiver falando de superfície, tá? Porque agora a gente vai simplesmente trocar algumas coisas bem simples, tá? Eu sei que tá travando, mas eu tô apagando aqui. Tio, Oi, eu tô ouvindo. então todas essas... Tipo, toda vez que a gente for multiplicar um número menor por maior, a gente só vai ver quantas casas a gente tem que ir pra lá
Uhum. multiplicar todos os 10, ver o resultado que tem na unidade e botar no final e somar e ver as casas. Isso, exatamente. Só que tem que Depois praticar, subir tá? a Ô, vírgula. tio, eu sei que se Tio, vai deixa cair, eu você vai ver agora. chegar lá, mas uma pergunta, vai cair decomposição de figuras? Não entendi. Você falou baixo demais, eu não ouvi o que você falou. Tá me escutando agora? Tá me ouvindo melhor agora, tio? Tô mais ou menos, pode falar. Então, vai cair decomposição de figuras? Mais ou menos. De uma forma bem simples, mas bem tranquilo. Nada demais, não. Não precisa ficar se preocupando com isso, não. Isso aí é uma dor de cabeça que vocês não Posso ver agora precisam ter. rapidinho? Eu tô com fome. Pode. Vamos lá. Agora, eu vou falar de transformação, tá? De unidade, na verdade, é a unidade de superfície, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, mas professor, por que você não vai falar de unidade de superfície? Porque agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Se vocês já entenderam o que é fazer unidade de comprimento, a unidade de superfície é a mesma coisa, tá? E aí, a unidade fundamental de área, que eu vou botar aqui, que vai ficar agora simples, porque quando a gente está falando de superfície, a gente está falando de área, tá? E aí, eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui, ó. É o metro quadrado. E aí, a simbologia é m elevado a 2, tá? Essa é a simbologia. Só um segundo que vai voltar. Voltou. Essa é a simbologia. E aí, o que acontece? Todo mundo aqui vai estar ao quadrado, tá? Quando a gente falar disso aqui. Todo mundo aqui vai estar ao quadrado. Esse cara vai estar ao quadrado, 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 esse cara vai estar ao quadrado. E aí, o que vai alterar de uma regra para de uma coisa para outra das regras aqui, tá? Tio, Fala. o quadrado, ele aumenta o valor normal, não é? O quadrado, Lucas, por exemplo, aumenta. Olha só. O que é o quadrado? Imagine o número 5 ao quadrado. O número 5 ao quadrado é o número que está aqui grande multiplicado a quantidade de vezes que tem um número pequeno. Se é 5 ao quadrado, então é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Por acaso... Isso é tipo uma potência. É uma potência, né? O nome é potência. Por acaso, isso aqui acontece, tá? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Que é a mesma coisa que 2 mais 2. Mas isso aqui é uma coincidência, tá? Isso não é uma regra geral. Isso aqui não é uma verdade, tá? Não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Olha só como que agora muda. 3 elevado ao quadrado. Se eu fizer 3 vezes 3... Vai com Deus. Vai dar 9. Só que agora, 3 vezes 2, que eu vejo muita gente fazendo, dá 6. Então, esse resultado aqui está errado. Quando eu estou falando de potência, não é você fazer a base vezes o expoente. É a base, É 9. a quantidade de vezes que tem o expoente, tá? Só relembrando. Vamos lá. E aí, eu só vou deixar em vermelho qual vai ser a diferenciação na regra. A regra vai valer da mesma forma. Só que tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? As casas, o valor de cada casa vai deixar de ser 10. E ele se transforma em 100. E aí fica simples. A gente pode usar a mesma regra, só que agora, em vez de usar 10, a gente vai usar 100. Olha como que isso fica nítido. Eu vou apagar aqui e vou transformar isso aqui ao quadrado, tá? Eu quero saber quanto que é 1 decâmetro em relação a metro quadrado. E aí fica fácil. Primeira regra. Qual é a primeira regra? Está saindo do maior para o menor? Beleza, então é multiplicação. Segunda regra. Quantas casas eu tenho que andar? O decâmetro está aqui. Eu tenho que vir para cá. Então, quantas Vai vezes eu dar andei? 100. 100. Se eu andei 100, ficou fácil agora. 100 vezes 1, o próprio 100. 100 metros quadrados. Tio, a gente vai aprender metro cúbico? Vai.
Esse bimestre? Não, não tem como, né? Acabou o bimestre já. Tá, mata do coração não, tio. Não toma não, seu Tio, coração. que é isso? Que isso o quê? Metro cúbico. Que? Garoto, a gente estudou ano passado. Relaxa, que a gente vai aprender. Em vez de ser um 2 em cima, é um 3. Mas a gente tem que saber Ah, o que é geometricamente. Alguém ficou com dúvida aqui? Qual é a diferença de uma... Ó, entendam também. lembrei. A palavra aqui é bidimensional, tá? Dimensional. O que é bidimensional? Tem duas dimensões. Por exemplo, comprimento e largura, tá? E aí, já que a gente entrou nesse tópico que vocês falaram aí, sobre cubo, sobre metro cúbico, o metro cúbico a gente tem basicamente... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Nós temos 3 dimensões. Tá feio, mas se você vê que é diferente disso aqui. Tá? É totalmente diferente. Isso aqui feio, é feio, tá? Não vou falar que tá bonito. É como se fosse um 3D, né, tio? Então. É Mas 3D, mas vem daí, 3D. tridimensional. Isso 3 aí, dimensões. porque agora, aqui a gente tem 3 dimensões. A gente vai ter o comprimento e a largura conforme isso aqui, tá? Comprimento e largura. Só que aqui a gente tem outra coisa, que é chamado de altura, tá? Então, são 3 dimensões, tá? E aí muda. Aqui não. Aqui a gente tem 2 dimensões, que é totalmente diferente. Beleza? Então, por isso que quando a gente está falando de área, principalmente na hora de cálculo de área, a gente só precisa de 2 unidades, tá? De 2 medidas. Comprimento e largura. E é multiplicação deles, tá? Mas a gente vai chegar lá. Tio, Com calma. Oi. tio, por que lá no DAM dá 100 metros quadrados? Aqui, vou explicar de novo. É, Você lembra da regrinha do jogo na primeira parte que a gente falou? sim. A regrinha do jogo aqui era 10, não era? Aham. Agora, a regra do jogo, quando a gente está falando de superfície, é 100. Cada casa que eu andar aqui, e eu tive que andar quantas casas? De DAM para metros? Uma. Foi? Uhum. Se eu andei uma casa, cada casa vale quanto agora? 100. 100. Por isso. E E aí... aí, Manuela, é tipo que como se a gente andasse 2 casas em uma só. Mas não, a verdade não é essa. A verdade é o que acontece aqui. Na verdade, acontece isso aqui, ó. É a Multiplicação pelo mesmo número. É a mesma 10 coisa vezes que a gente 10. andou, só que ao quadrado. Por quê? Esse negócio que você ensinou pra gente de só multiplicar ao quadrado Ah, facilitou tio. tanto nossa É vida. metro Que quadrado. antes Tá em metro era quadrado? tão complexo. Assim, eu fico feliz, mas ainda continuo ficando triste que tem muita gente que não entendeu. Mas Ô, a tio, base é então essa. isso é metro. É nessa parte já tá em metro quadrado? Já, tem metro quadrado. Ah. É igual Porque a gente ficou Eu 2 tava até anos, a estranhando gente aqui. pode dizer a gente, porque a gente, o que aconteceu? Eu falei no começo da aula que eu vou falar de tudo, não necessariamente na ordem que a gente aprendeu. Eu vou aproveitar os assuntos e vou adentrando nos assuntos de uma forma natural, porque a gente já viu isso, você já tem uma noção básica sobre isso, tá? E aí eu vou reforçando tudo isso agora, porque a gente acabou de aprender de forma linear, unidimensional, e agora a gente está vendo bidimensional. Aí eu vou perguntar, isso aqui não vale nada, é só por conhecimento básico, tá? Existe transformação de unidade cúbica? Existe. Usando a lógica, olha só, se quando a gente está falando de unidimensional é metro, quando a gente está falando de bidimensional é o cubo, quando a gente estiver falando de tridimensional vai ser o quê? Ao cubo. E vai seguir essa regra. E na hora que a gente for fazer a transformação, a gente vai transformar por 1000. Tá? Isso vai seguir. A regra segue. É uma lógica. Matemática é lógica, tá? Matemática, já falei, não vou falar de novo. Matemática não é para inteligente. Tio, existe número maior que 3? Como assim? Ah, não. É 4. Existe. Só que, por questão de complexidade, e por questão, por exemplo, olha essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui, você consegue ver
as 3 dimensões dela, que é comprimento, largura e profundidade ou altura, tanto faz. Só que falar de 4, 5 dimensões, a gente vai estar falando de coisas assim específicas. A gente pode estar falando de força, velocidade e várias outras. São muitas tio, incógnitas. Mas Vamos aprender esses números convencionalmente mais alto quando? é utilizada até a terceira. Oi? Tio. Fala, Matheus. Então, se a gente fosse transformar de DAM para metro, em metro cúbico já seria 100? Não, já seria 1000? Isso aí. Perfeito. No Mas, caso, mas isso não é agora não, tá? Não, Vamos lá, fecha o áudio aqui, tem alguém atrapalhando aí, fazendo um favor. Ana Heloísa. Você vai ficar aqui ou você vai ficar na casa da vovó? Vai ficar onde? Vou fazer aqui rapidinho só pra gente completar o nosso conhecimento aqui. Se alguém ficar com dúvida, fala, tá na hora, porque a gente volta rapidinho. Ainda tem um assunto para falar. Vamos lá. Quero transformar de hectômetro para metro. Então, primeira regra, multiplicação. E aqui é o hectômetro ao quadrado, né? Todo mundo aqui vai ser ao quadrado agora. E aí eu quero transformar de hectômetro para metro. Só um minutinho aí. Quero Vai dar transformar... 200 metros? Calma. Quero transformar de hectômetro para metro. E aí, o que acontece? Já sei que eu vou ter que multiplicar porque eu estou saindo do maior para o menor. A regra vale. E agora, quantas casas eu vou andar? 2. Eu vou colocar aqui da mesma forma, tá? Se eu tenho, cada casa eu tenho que andar 100, tá aqui, ó. Cada casa eu tenho que andar 100, eu ando em 2 casas, tá? E eu vou multiplicar. Só um segundinho. 100 vezes 100 é só conservar os zeros. São quantos zeros? 4. E multiplicar os números inteiros. Então, eu vou ter que andar... 10.000. Isso aí. Eu vou ter que andar 10.000. Então, vai dar 10.000 metros. E de quilômetro para metro daria 100.000. Não necessariamente. Sei, vai dar 1 milhão. Não? Vai dar 1 milhão? Vai. Deixa eu ver. Ah, não. Tô certo. Porque aí, o que vai acontecer? Já agregando, como o Matheus falou, eu vou andar 3 casas. Então, eu vou andar aqui também 100, não é? 100. Uhum. E aí é fácil. É só conservar os zeros. São 2, 4, 6 zeros aqui. Então, eu vou completar mais 2 zeros aqui. São 6. Então, eu tenho 1 milhão. Então, aqui vai dar 1 milhão de quilômetros. Eu não sei se vai dar para botar aqui. Isso. Aí vai dar aqui... Quase a 40ª parte do medeliano Greenwich. Só um minuto. Fala aí. Pode Meridiano. falar. Só um segundo. Deixa a Manu falar. Fala aí, Manu. Mas esse exemplo serve para as outras unidades também? Serve. Só que aqui a gente está falando de uma unidade maior para o menor. Não é? Uhum. Quando a gente fizer do menor para o maior, a gente vai dividir em vez de multiplicar. Entendi. Tá? A regra é uma só. A única coisa que altera de um lugar para o outro é que lá é 10 e aqui é 100. Beleza? É a mesma regra. Se você sabe fazer uma transformação linear, você sabe fazer uma transformação de unidades de superfície. Agora eu preciso só falar de mais uma coisa para a gente entrar em área e perímetro para finalizar a aula. Pode ser? Pode. Vamos lá. Tio, a sua aula vai ser... A sua aula não. A sua prova é quando? Dia 15. É terça-feira ou segunda? É terça. mas a tia Amanda disse que a prova dela era terça-feira, gente. Tia Amanda disse que era segunda. Já saiu o cronograma de vocês? Não. Não. De todas as provas, não. Então espera pra gente ver. Tudo bem. Até onde eu sei, até onde que eu tenho o cronograma é dia 15. Vamos lá. Mais uma coisa, e isso aqui é importante, tá? É importante saber fazer essa transformação? Mas o mais importante, o que vai estar na prova, é exatamente isso aqui que eu vou falar agora.
nós temos mais uma unidade de medida básica, tá? Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Só foi. Temos mais uma unidade de medida básica que a gente não utiliza aqui, porque ela é uma unidade de medida agrária, tá? O que é agrária? Rural. Eu digo essa aqui, ó, 1 hectômetro, né? 1 hectômetro não, 1 hectare, que é chamado de HA, tá? Hectares. É hectare. Pare, na verdade é hectare. 1.600 metros. Vamos lá. 1 hectare é igual ao quê? Acho que não vai dar para botar aqui. Eu vou botar aqui embaixo. 1.600 metros. É igual a 1 HM a 1 hectômetro. Acho que dá para botar aqui do lado. A 1 HM ao quadrado. Tá? Ô, tia, que tá. É quanto mesmo? É 100 mil, 10 mil? É Um minuto. É 1. 1.609. Vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. 1 HA é igual a 1 HM ao quadrado. Beleza? HM a gente sabe que está aqui. Então, a gente vai relacionar o hectare com o hectômetro. Olha só, o nome é até parecido. E outra coisa, a gente também acabou de aprender aqui, está escrito aqui, ó, que 1 hectômetro ao quadrado é igual a quanto? A 10 mil metros quadrados. Não foi que a gente acabou de aprender aqui? Sim. Beleza. E aí agora fica fácil. Por exemplo, se eu falar para vocês, olha só como que é simples. Se eu tiver 3,5 HM ao quadrado e quero transformar isso aqui em hectômetro, né, em hectares, em hectare, quanto que vai ser essa conversão? Qual vai ser o valor? Se 1 hectômetro dá 10 mil, 3,5 hectare. Vai dá 35 mil. 35 mil. Não. Ó, eu estou fazendo uma conversão simples. É uma básica, normal. Eu quero saber quanto que é 3,5. Os dois são os mesmos valores, gente. Os dois são a mesma coisa. Isso aí. Se eu tenho... Você tem que se ligar na unidade de medida. Se a unidade de medida é igual, beleza. Então, os números vão ser iguais. Agora muda. Se eu falar a seguinte frase para vocês. Eu tenho 30 mil metros quadrados. E agora eu quero transformar isso aqui em HA. Aí já deixou de ser hectômetro. Então eu só consigo relacionar o hectare com hectômetro, não com metro. Então primeiro eu tenho que transformar isso aqui em metro, tá confundindo. Hectômetro. Eu primeiro tenho que transformar isso aqui em hectômetro. Então eu vou fazer essa conversão aqui embaixo. 30 mil metros quadrados e eu vou transformar em hectômetro quadrado. E aí a gente vai fazer nossas análises básicas. Estou saindo do maior para o menor ou do menor para o maior? Estou saindo do menor para o maior. para o maior. Então eu vou fazer uma divisão. Quantas vezes eu vou estar andando? 1, 2. Se eu estou andando 2 vezes, eu vou dividir por quanto? Só multiplicar 100 vezes 100. Não é isso aqui que está aqui? 10 mil. Isso aí. Então eu vou dividir por 10 mil. Dá 3, né, tio? Isso. E aí vai dar 3. Por que dá 3? Vamos lá. Vai ter 1, 2, 3, 4 sobre 1, 2, 3, 4. Todo mundo está vendo que tem a mesma quantidade de zero aqui embaixo e a mesma quantidade de zero em cima? Sim. É só a gente dividir os só principais. Dá para cortar todos os números. Dividir é a mesma coisa que dizer que cortou. Então, logo, é a mesma coisa que 3HM. Não é isso? Uhum. HM ao quadrado. Então, eu só vou colocar aqui de uma forma mais limpinha aqui, tá, pra gente? Então, eu sei que 30 mil metros quadrados é igual a 3HM ao quadrado. Então, agora eu consigo relacionar isso aqui. Então, 3HM ao quadrado são quantos H? 3. Eles são iguais. Isso. É uma proporção de 1 para 1. Tio, agora você pode fazer os submúltiplos ao quadrado? Posso. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui em cima só.
Vamos lá. Vamos transformar 1 decímetro ao quadrado. Opa, foi um fantasma. 1 decímetro ao quadrado em metros, né? Por que a sala vai acabar? Quê? Não entendi nada que ele falou. Falta 1 minuto. A aula vai e acabar. A sua aula vai 11 acabar. segundos. Não tem problema não. Vamos aproveitar o que tem agora. Vamos lá. Vou transformar, né? Então, eu já sei que eu vou dividir. Mas eu vou dividir por quanto? Por 100, certo? Porque eu estou saindo do menor para o maior, primeira regra. E eu estou andando numa casa. Uma casa vale 100. Então, eu vou dividir por 100. E dividir 1 para 100... Dá 100. 0,01 metro quadrado. Beleza? Tem que ter 2 números após a vírgula. Ah, tá. Isso. Aí eu vou dividir. Eu quero sair de centímetros para metros. Eu estou saindo do menor para o maior e vou andar 2 casas. Então, eu vou andar 100 vezes 100, que dá 10 mil, que a gente acabou de ver. Então, eu vou dividir por 10 mil. Logo, o número que vai dar aqui vai ser 0,0000. Tem 4, 1, 2, 3, 5, 0,1 metro É quadrado. quase parecido com o normal. Beleza? Beleza. E para finalizar, que está travado